Olá, sejam muito bem-vindos ao Saúde em Movimento, conversas que transformam o olhar em movimento. Eu sou o Matheus Guedes, fisioterapeuta. E eu sou o Rodrigo Nunes, médico ortopedista, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente tem aqui um episódio caseiro, né? Eu vou conversar com o Matheus, a gente vai falar bastante sobre uma área que ele tem uma expertise muito grande, que é a área de reabilitação aquática para diversos tipos de patologias ortopédicas, preparo físico, reabilitação funcional. E acho que vai ser uma conversa aí bastante engrandecedora para todos. Então vamos lá, Matheus. Para a gente começar, de que maneira que você vê hoje a fisioterapia aquática, né? Quais são as principais indicações? Qual que é a maior queixa que você atende nos seus pacientes? Como que você coloca isso para a gente entender um pouco desse contexto? Legal. Eu acho que para a gente começar a falar disso, né, Rodrigo? A gente acaba desmistificando e conversando muito com os pacientes. Vem muitas dúvidas a respeito de hidroginástica, hidroterapia, essa terminologia hoje, a gente falando em fisioterapia aquática, isso acho que muda muito o objetivo do trabalho, né? Eu estou há 25 anos dentro da piscina, eu falo para os pacientes que escama eu tenho, que eu fico de 8 a 10 horas dentro da água por dia, mas a fisioterapia aquática vem avançando muito. Hoje a gente tem uma associação, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, a ABFA, e então hoje a ciência está entrando dentro dessa área, que até muito tempo era escasso. Muito legal. Então não tinha. A gente via poucos trabalhos científicos, os congressos muito pobres de parte científica, era muito só casuísticas práticas e pessoas falando sobre prática. Então acho que avançou demais. Quando você pergunta da especialidade, o que a gente mais tem visto atualmente, eu acho que é esse trabalho primeiro globalizado. Então é um trabalho global, né? A gente estava conversando aqui antes de começar sobre alguns casos. Começa que o paciente, ao entrar dentro da piscina terapêutica, ele já vai ter uma exigência dos 4 membros, tronco e tudo, né? Da respiração, né? Do sistema cardiovascular. Então eu vejo muito essa globalidade dentro da água. Então pode ser um joelho que a gente está reabilitando, algo muito específico do joelho, como a gente estava falando agora há pouco, mas a gente sabe que tem um outro membro inferior, então tem um outro joelho que está sendo sobrecarregado pelo processo da reabilitação e por não estar conseguindo ainda descarregar a marcha, etc. Às vezes o paciente chega com andador, muleta, bengala, e a gente poder fazer esse trabalho global tem dado muito resultado. Eu imagino que a segurança do paciente deve ser diferente, né? Em começar um trabalho na água, onde você está seguro, você tem toda essa relação da movimentação corporal sem muito risco de cair, como é você fazer um trabalho fora, né? O idoso, né? Acho que o paciente aí com uma perda de massa muscular, uma sarcopenia, então você consegue começar um trabalho de uma maneira diferente, né? O pós-operatório, como a gente estava conversando de um caso anterior. Agora, se você fosse falar assim, o que você mais atende? O pessoal dor nas costas, reabilitação de problema lombar, pós-operatório. Qual seria assim o carro-chefe, digamos assim, né? Hoje o que eu tenho assim de maior procura, então acho que em primeiro lugar coluna vertebral, Tá. então as hérnias, os pacientes com ciatalgia, os pacientes travados da coluna. Até porque a prevalência desse tipo de problema é muito alta, né? Exato. Então, E em segundo lugar, acho que vem os pós-operatórios. As próteses de joelho, de quadril, a gente tem alguns pacientes em em comum de como pós-operatório e o que eu vejo assim, eles ficam muito satisfeitos com o trabalho e essa questão da segurança é impressionante, né? Porque uma coisa é você já começar a treinar fora da água, outra coisa é você fazer esse caminho progressivo, né? Da água, ganhar mobilidade, ganhar confiança, fazer o gesto do movimento correto e depois você vai para o solo. Como que você faz essa transição? Tudo isso é baseado em princípio de Arquimedes, que ele que comprovou a lei do empuxo, que é a força contrária à ação da gravidade que a água tem. Muitas pessoas confundem, né? Na água não tem a gravidade. Não, tá errado. Tem a gravidade. São forças
contrárias, sentidos contrários. E aí o que é? Tem alguns estudos que mostram pra gente que, por exemplo, paciente dentro da piscina, com a água no nível da bacia, há um alívio de 50% da carga nos pés, da descarga de peso, 50%. Com a água no nível aqui do processo tifoide, aqui do tórax, 70%. E com a água aqui no pescoço, alívio de 90% do peso corporal. Olha só que interessante. Então, o que a gente faz? E até algumas vezes a gente conversando, eu sempre pergunto, Rodrigão, quanto que tá liberado descarga de peso nesse paciente? Por quê? Porque aí a gente regula a profundidade da piscina para ser exatamente o que o paciente pode de descarga de peso. E aí olha a diferença. Você solicita físio e o paciente vai começar a treinar marcha. Uma próxima artroplastia de joelho. Esse paciente, uma opção no solo é andador, então fazer todo o processo da marcha no andador. Então, Sim. Primeiro o andador, depois a perna que fez a cirurgia, depois a outra e assim por diante. E eu sempre mostro para os alunos no curso, quando a gente vai dar curso, treinamento, e coloco o paciente dentro da piscina com a altura da água ideal, ele sai andando, cara. Sem nada. Por quê? Porque eu já aliviei o que precisa. E a segurança, né? Ele se sente seguro, né? A questão da segurança, os pacientes relatam bastante. Por quê? A água, ao mesmo tempo, ela dá uma sensação de segurança, porque tem a viscosidade e a pressão hidrostática, então ela comprime a gente. Melhora o equilíbrio, né? Exato. E por um outro lado, se ele começar a se movimentar na água, a água vai movimentar e vai também trabalhar o equilíbrio. Sim. Mas o que eu vejo... e propriocepção junto, né? Então, assim, dá uma sensação de segurança para o paciente realmente, porque ele não vai cair e se esborrachar no chão. Mas, por outro lado, ele vai trabalhar o equilíbrio. E o que eu vejo muito, principalmente nas primeiras sessões, com um paciente que não tem um medo, um receio muito grande da água, que tem muito paciente, né, com hidrofobia, eu falo que eles destravam o corpo e a mente. Né? Então, alguns pacientes estão numa fase de cinesiofobia, né? Para quem nunca ouviu falar, cinesiofobia é o medo de fazer movimento, descarregar peso. E eu vejo que eles... E esse relato deles nas primeiras sessões, uma diferença muito grande desse receio, desse medo de andar. Eles começam já a destravar, eu falo, a cabeça e o corpo, né? E a dor também, né? Você tem o próprio efeito analgésico da água, da temperatura da água, né? Então, tudo isso conta, né? Muito. Relaxamento muscular, uma vasoconstrição periférica, vasodilatação periférica, né? E nas outras fases, porque tem tem gente que fala, mas exercício na água, você não faz esforço, né? É um mito, né? Como que você vai evoluindo para você colocar uma exigência cada vez maior, uma carga cada vez maior? Primeiro, Rodrigo, eu penso muito assim, eu acho que o tratamento só na água não é suficiente, né? Então, acho que a gente tem que ter a maturidade e a ética de conversar com o paciente, que ali é um momento ideal de tratamento, e esse momento vai mudar para outras atividades, para o solo e etc. Eu, como tenho ficado muito dentro da água, tenho parceiros que fazem esse trabalho de solo, né? Essa coisa de atender uma hora dentro da água e a segunda hora fora e a terceira não rola, é muito difícil. Sim. Mas a gente consegue fazer progressões dentro da água. Sim, porque então, eu já vi exercícios dentro da água que são tão mais difíceis do que fazer fora. Perfeito, né? Perfeito. Então não existe essa de que você não consegue, né? E não, é uma progressão. E a gente muda o ambiente para o solo não pela água não ter a exigência que o solo tem, pela especificidade, né? Então, que nem a gente falou, um exemplo de um idoso que colocou uma prótese no joelho, ele poderia fazer 100% da reabilitação dentro da água, 100%. Sim. Mas dentro da casa dele não está dentro da água. Então, precisa migrar, né, para o estímulo ser específico. Vai ter o momento de fazer essa migração. E assim, como que a gente muda a intensidade da atividade dentro da água? A primeira, velocidade. Então, por questões físicas e biomecânicas da água e do movimento, quanto mais velocidade eu uso no movimento, mais força eu estou utilizando. Diferente do trabalho dentro de uma academia, dentro de uma clínica.
que a gente pede um movimento lento, né, para executar de forma lenta. Se eu pego um peso para o meu bíceps e acelero o movimento, eu acabo usando alavancas automáticas dos tendões e das articulações, facilita o exercício. Quando a gente vê na academia as pessoas treinando numa velocidade alta, eles estão fazendo menos força. E dentro da água é o contrário. Quanto mais velocidade, mais força. E eu posso usar também equipamentos como tornozeleiras, halteres, coletes, espaguetes que vão conferir mais resistência. E hoje as empresas estão com uma tecnologia muito boa, então a gente tem halteres de diversas formas, tornozeleiras que conferem cargas diferentes. Não, mas isso é fundamental, né? Você vê, você falou, é uma especialidade que cresceu muito e a tecnologia envolvida e a ciência envolvida no movimento dentro da água também cresceu muito. Eu vejo atletas, né? Hoje você não vê um clube que não tem uma fase ali de preparo feita dentro da água. Você vê o Palmeiras treinando na água, você vê o Chelsea treinando na água e qual que é a sua visão, assim, a gente está falando então do pós-operatório, e se a gente migrar para o atleta, como que o atleta consegue fazer esse preparo dentro da água? Em que momento que é interessante que ele faça isso? A gente pode pensar em duas fases, eu acho, do atleta. A primeira fase é pensar no recovery dele, Tá. na recuperação pós-jogo, pós-treino. Então, tem diversas formas de fazer isso dentro da água. Então, desde a piscina terapêutica, as banheiras de gelo, as cápsulas de flutuação. Então, hoje existem opções para fazer com esse atleta a recuperação. Eu tenho estudado muito essa questão do recovery dentro da água e a gente precisa pensar assim, qual é a necessidade, qual é essa fadiga que esse atleta tá. É uma fadiga central, uma fadiga periférica, uma fadiga mista. Então, hoje eu acho que a gente extrapolou o recovery sendo aquele momento de relaxamento, entra dentro da piscina, você vê 15 jogadores dentro da piscina, brincando com bola, cabeça. Não é essa atividade recreativa. Até pode, em algum momento, se tornar uma atividade recreativa, não há problema. Tá. Mas eu acho que o objetivo mudou. Então, a ciência vem trazendo muito a gente entender o momento da fadiga. Então, é um processo junto com o preparador físico, com o fisioterapeuta, o fisiologista, o médico do clube, para entender qual é a melhor estratégia de recovery dentro da piscina. Se é um trabalho aeróbio de baixa intensidade, se é um trabalho intervalado, se é um trabalho de relaxamento só muscular, utilizando liberações miofasciais. Então, hoje, existem várias opções. Eu tenho trabalhado com muito atleta e alguns clubes de várias modalidades, o time de basquete feminino, aqui de Campinas, o time de vôlei masculino, tem feito o trabalho de recovery com a gente. E a gente tem feito essas associações com a equipe médica deles para entender a demanda e oferecer um melhor recovery. Eu acredito que tem total relação também com a fase do treino que eles estão. Perfeito. Né? A fase do campeonato. Que é a fase do campeonato, se é mais para o início de temporada, Perfeito. final de temporada, que a gente sabe que final de temporada aumenta Exato. o número de lesões, Exato. Né? Tanto musculares quanto ligamentares. Né? Perfeito. E a gente tem feito muito esse trabalho pensando em diminuir a sobrecarga articular, o impacto. Então, os trabalhos com colete, com flutuadores abdominais na parte funda da piscina, fazendo a técnica de deep running, para ter a descompressão articular de coluna, quadril, joelho, tornozelo, etc. E o trabalho miofascial, muscular, né, desses atletas. Então, a gente tem feito muito esse trabalho e tem sido muito interessante o feedback dos atletas e da comissão. Extrapolando um pouco, eu li uma vez, né, eu vi um documentário que falava sobre recovery, falava muito sobre terapias aquáticas, os banhos de imersão que eles fazem no gelo, né? A maioria numas cubas, e eu vi uma vez uma reportagem que tinha algum lugar aí que eles usavam uma piscina também, como se fosse uma piscina pequena, com água bem gelada para a hora do recovery. Mas eu já vi muita coisa a favor e alguma coisa contra. Qual que é a sua experiência sobre essa questão da água mais gelada no recovery? Funciona? Tem seu espaço? Como que você vê isso? Pensando assim, quando vai para a ciência, a gente vê as duas coisas, né? Os trabalhos mostrando
efeitos benéficos e trabalhos mostrando que não tem efeito. Eu penso muito em entender primeiro qual o tipo de fadiga do atleta. Então, quando ele está com uma fadiga periférica, a gente tem bons resultados com a utilização da... Explica pra gente essa fadiga central e periférica, para o pessoal que está ouvindo, que acho que muita gente não... Então, assim, a fadiga periférica é a fadiga muscular. Então, o atleta, ele está cansado, pós-treino, pós-jogo, mas ele não teve nenhum prejuízo do ponto de vista de performance. Então, não teve perda de força. Então, o pessoal faz muitos testes de salto para ver, teve o jogo hoje, amanhã folga, volta no dia seguinte. Teste de salto para ver o prejuízo que ele está na performance no retorno do pós-jogo. E aí a gente consegue mensurar se essa fadiga é só periférica, então são cansaços musculares, dores musculares tardias, ou se é uma fadiga central que já tem prejuízos nesse mecanismo neuromuscular de contração e performance. Tá. Então são coisas distintas, abordagens são diferentes, então se tem uma fadiga central já com prejuízos na performance, as abordagens têm que ser diferentes. Mudar o tempo de descanso, outras abordagens corporais para que haja um relaxamento tanto desse sistema neurológico quanto muscular. E se já é uma fadiga periférica, mais muscular, aí ações musculares vão super bem, né? Outra coisa que tem muita divergência na literatura são as botas de compressão pneumática, né? Então, acho que assim, quando está numa fadiga periférica, a bota vai bem. Se é uma fadiga central, não vai bem. E assim, esse conceito é novo para mim, né? Tô aprendendo aqui e super interessante, né? Porque imagina a quantidade de lesões que você pode evitar se você entende dessa fisiologia do tipo de fadiga, né? Em que momento que esse atleta está e como intervir da melhor maneira, né? Um outro detalhe importante que você perguntou das crioimersões, ficou muito em moda, né, pelos atletas. Então você acaba vendo muitos atletas que fazem 2, 3 vezes por semana a banheira de gelo. Só que agora já tem trabalhos mostrando que uma crioimersão, você tira todas as adaptações ao treino que você teve do treino. Então, você fez um treino mais intenso hoje. Você fez a crioimersão, o ganho daquele treino você vai perder. Olha só. Ou seja, se você fizer isso 3 vezes por semana... Você vai ter perdas de performance lá na frente. Você não está rendendo o que deveria. Então, assim, eu acho que hoje é entender esse mecanismo fisiológico. Muito foi moda, né? O que você falou, né? Você via o pessoal, atleta conhecido, né? E aí todo mundo acha que aquilo é o melhor para qualquer momento, né? E tem toda uma fisiologia envolvida. Então, acho que assim, saber indicar bem não acho ruim, não. Acho que tem bons resultados, desde que você entenda qual é o tipo de fadiga, o momento, e saber indicar dentro daquele treino. Foi um treino mais leve? Então, hoje vamos fazer uma crioimersão. O treino foi mais leve, eu não vou ter perdas. Então, indicar bem, eu acho que esse é o grande processo. Só que é difícil quando a gente está com um clube com muitos atletas, né? Então, por exemplo, um clube de futebol. Sim. Então, são 11 titulares, uns 6, 7 reservas mais próximos, depois mais uns 6, 7, 25, 30 atletas. Né? Então, a gente tem trabalhado com o pessoal do vôlei, já são uns 12, 14 atletas. O pessoal do basquete, 10, 12 atletas, já diminui bastante. Então, você tem um acompanhamento melhor, né? Mais intenso, mais individualizado até, né? São menos atletas. E em relação a isso, a individualização do treino, do treino aquático, né? Vamos dizer assim, tanto na recuperação da lesão quanto num preparo de um atleta. Você usa, né? Eu sei que você gosta muito daquelas avaliações funcionais que você faz até mesmo fora da piscina. Você consegue conversar com isso? Levar a avaliação funcional, as exigências daquele atleta para dentro d'água? Como é que você faz isso? Por exemplo, um caso que estava até agora há pouco, um paciente que é goleiro do veterano, ele já é veterano, e estava com uma lesão
no posterior da coxa. Ele já tinha tido no lado contrário, contralateral, e fiz uma avaliação funcional nele. E o que apareceu para mim como conclusão? Uma sobrecarga dessa musculatura posterior da coxa em decorrência de falta de mobilidades, então de tornozelo, o próprio quadril muito rígido, e uma ineficiência de glúteo. Então, um glúteo não funcionante, articulações rígidas e essa musculatura tentando compensar tudo isso. E aí veio a lesão. E aí veio as lesões. Então, assim, o que você perguntou, em cima disso, fica muito mais fácil o trabalho, sim, né? Individualizar o trabalho. Sim. Então, eu acabo tendo uma conclusão mais precisa da necessidade daquele paciente. A provável causa dele estar tendo essas lesões sequenciais. Exato. E aí você atuar ali fica muito mais fácil, né? Isso é... Então, assim, beleza, preciso da mobilidade do tornozelo, do quadril e do joelho. Então, vou elaborar ali atividades que vão trabalhar primeiro a parte miofascial. Então, a gente começa sempre do muscular para o articular e não o contrário. Tá. Então, primeiro eu solto a musculatura, as fáscias e entro no trabalho de mobilidade articular. Mas você vê aí, a fisiologia, né? O conhecimento das técnicas, o conhecimento dessa avaliação funcional que direciona você para o caminho. Acho que esse é um diferencial enorme, né? E aí, como você faz os dois, né? Você faz a avaliação e depois você leva esse atleta para a água, você já sabe exatamente a exigência específica daquele. E aí entra no que você falou, né? A progressão do trabalho. Sim. Né? E até entender o limite, até onde eu vou. Né? A gente vê muito, a gente já conversou de vários pacientes, esse paciente, a gente precisa de uma melhora da força muscular. Sim. Por exemplo, de quadríceps, de coxa. Até onde vai, né? A gente muitas vezes sabe da necessidade, mas ainda a literatura não traz pra gente, fortalece até chegar em tanto. A gente falar em equilíbrio muscular. Sim. É uma coisa, mas até quanto eu chego de força dessa coxa, né? O raciocínio é meio óbvio. Eu preciso melhorar a ponto que esse sistema dê conta da demanda que ele tenha. Possa ser um idoso que senta e levanta da cadeira, atividade de casa, e possa ser um atleta. Mas isso em números é difícil, né? É difícil, né? Quantificar. Então, assim, isso ainda vai muito no feeling, né? Ainda precisa aumentar a força muscular? Né? Acho o feeling, aí você pode também, você usa as ferramentas de avaliação no pós ou durante o tratamento, né? Por isso que é legal você ter uma base, né? E você vai comparando com o índice, né? Com a primeira delas. Aí você falou idoso, né? Voltando para o idoso. Eu acho que esses são os dois... Quais são os grandes grupos de você trabalhar na fisioterapia aquática? Assim, idoso, eu imagino que sim. Atleta idoso também. Sempre, atleta. Que hoje, pela demanda que a gente está tendo de lesões em pacientes mais jovens, cirurgias, sim, e lesões, eu acho que pelos extremos, né? Aqueles que fazem atividades demais e aqueles que não fazem nada, a gente acaba tendo. Mas ainda tem esse adulto jovem, nos procura também, mas por conta desses... tô com a coluna travada, tô com uma lesão no meu ombro de jogar tênis. Então eu tenho essa demanda, mas ainda é indiscutível o idoso e os atletas pensando tanto em reabilitação quanto em recovery. E o idoso não só no pós-operatório, né? Eu imagino o baita trabalho que a gente não conseguiria fazer associando a prevenção mesmo, né? A prevenção de quedas, prevenção de lesão, consciência corporal, tudo com a segurança da água, né? Perfeito. Na minha cabeça é um campo ainda que é muito... Eu vejo assim, eu sei que você faz, mas não conheço mais muitas pessoas que fazem, é uma área nova, mas eu imagino o quanto isso pode expandir, né? As indicações, né? Como isso não tem muito limite, né? A água acaba sendo um auxiliar muito bom para a gente nas necessidades do idoso. Então, o idoso tem as necessidades cardiovasculares, periféricas, por exemplo, vasculares, então os edemas, né? As articulações, os músculos, essa questão do equilíbrio, a força muscular, né? Muito idoso com sarcopenia, com diminuição de massa.
Então, dentro dessas necessidades, a gente consegue trabalhar especificamente no idoso. Tem uma coisa, o Rodrigo estava falando, por exemplo, do equilíbrio. A água trabalha muito equilíbrio, né? Então, dela movimentar, então da gente poder usar os jatos de água para... instabilizar um pouco. Exato, deixar mais instável. Só que quando a gente vai na pirâmide das necessidades, das capacidades musculares, articulares, abaixo, ou seja, na base da pirâmide, não é o equilíbrio, é a força e o tônus. Então, se a gente não trabalha a força e o tônus antes, o trabalho de propriocepção, que é o trabalho de equilíbrio, vai ter um resultado muito ruim. Então, primeiro a gente tem que ativar, fazer o que a gente chama de controle motor, ativação da musculatura, depois o reforço dessa musculatura, para depois trabalhar equilíbrio. Dá para trabalhar concomitante, mas se eu não tiver bem claro na minha cabeça que eu preciso fazer essa progressão, e eu tenho uma procura muito grande de familiares que me procuram para trabalhar equilíbrio do idoso. Sim. Que eles me falam, ó, meu pai, meu avô tá caindo. Né? E eu falo muito essa ideia de trabalhar a força muscular primeiro, para depois fazer o trabalho. Sim, e muitas vezes ele está caindo justamente por força, não tem força. Por força, né? E, lógico, outras alterações do idoso, mas a força realmente é uma coisa que afeta o equilíbrio, a marcha, o sentar e levantar, a autonomia, né? A gente fala, eu assisti uma aula uma vez de uma geriatra da Escola Paulista de Medicina que me tocou bastante, né? Ela falava sobre o processo de envelhecimento e que a gente acha que começa lá na frente. Não, a gente começa com oxidação celular aos 25 anos de idade. Nossa célula, ela começa a envelhecer aos 25 anos de idade. Ela vai passando, 25, 30, 35, esse processo vai aumentando. Quando a gente pensa em osteoporose, o estoque ósseo que a gente tem nessa fase dos 15 aos 30 é o nosso estoque ósseo, depois você só vai perder massa óssea. Então, por isso que é importante essa fase inicial, atividade física, alimentação. Mas ela falou muito dessa questão da autonomia, e eu acho que é uma coisa que você que lida com bastante paciente idoso deve estar percebendo, e isso vai aumentar. A autonomia é muito importante, e o mundo está mudando, né? Ela mostrou isso na aula dela. Os nossos pais da nossa geração, eles ainda têm o benefício, a dádiva, digamos assim, de ter os filhos por perto. Uhum. Pode, às vezes, não morar na mesma casa, pode, às vezes, não morar na mesma cidade, mas os filhos estão perto. O que aconteceu com a globalização, isso a nível mundial, hoje o cara se forma aqui, ele mora nos Estados Unidos, ele trabalha na Alemanha, a empresa manda ele para a China, isso é cada vez mais frequente. Então, a nossa geração, e as que estão vindo, nós seremos idosos sem os nossos filhos por perto. Né? E ela mostrou isso com números, com gráficos, mostrando como isso está mudando no mundo. Ou seja, a autonomia do idoso nunca foi e vai ser tão importante. Porque a gente tem que ter perna para levantar, para ir no banheiro, para voltar, para andar, para ir buscar comida. Então, ela deu uma aula que ela mostra isso. Acho que você vê isso na prática. Né? Você falou, familiar traz, tal. Mas ainda os familiares estão perto. Muitos de nós, lá na frente, teremos nossos filhos morando em outro país, trabalhando em outro lugar, e a gente vai ter que ser autônomo. Vai ter essa autonomia, né? Imagina o trabalho que não dá para agregar isso na fisioterapia convencional e na aquática, pensando nessa, sabe, vamos preparar, né, porque a gente é longevo hoje, né? A gente vive mais que as outras gerações, cada vez mais. Só que nossa musculatura, às vezes, sofre e não consegue acompanhar esse ganho de idade, né? Então, acho que é um trabalho que dá para ser feito, assim, de uma maneira muito bacana. Você falou uma coisa, eu fui avaliar uma senhora um tempo atrás aqui, que o filho dela me pediu, ele mora fora. Ele falou, você consegue avaliar minha mãe? Ela mora numa casa de repouso. Ela quebrou o fêmur, tem 1 mês. E fez a cirurgia, está recuperando na casa de repouso. Mas eu quero que você avalie e veja o que precisa ser feito. Tá bom. E aí eu acho que essa sua colocação, eu procuro em todas as avaliações, procurar entender a fundo qual que é a demanda e qual a expectativa daquela pessoa. É justamente por isso.
E o filho falou assim, Matheus, eu preciso que você reabilite minha mãe porque ela mora sozinha. É isso. Né? Então, assim, ela pós-operada de uma fratura de fêmur e recuperando para poder voltar para sua casa sozinha. Né? Não, e isso, né? A fratura de fêmur, né? E a gente entra no idoso num evento que ele pode ser catastrófico, né? Fratura de fêmur, até 25% de óbito no primeiro ano. Isso quando o paciente volta a andar, começa a andar e fazer atividade. Muitos não têm essa chance, né? Então, esse trabalho de prevenção, né? O trabalho de trabalhar antes que aconteça a fratura, né? E aí é uma prevenção muscular, é uma prevenção alimentar, é um tratamento da osteopenia, da osteoporose, é não deixar acontecer a fratura, que muitas vezes é silenciosa a doença, só vai descobrir que tem quando quebra. E esse é um trabalho que nós, ortopedistas, né, junto às sociedades brasileiras de ortopedia, Sociedade de Cirurgia de Joelho, que eu faço parte, a gente conversa bastante, né? De identificar aquele paciente idoso que muitas vezes cai, quebra o punho, você vai lá, vê a fratura, olha o raio-x, coloca uma tala, volta daqui 2 semanas, tal, mas você esquece de olhar que ele tem uma doença que se chama osteopenia, osteoporose, ele perdeu massa óssea, e aquela é a chance que você tem de mudar o futuro e a vida dele, tratando a osteopenia, a osteoporose na hora certa. Isso vai evitar uma fratura de fêmur, por exemplo, que pode ter um desfecho drástico. Né? E outra coisa, né, Rodrigo? Quando a gente... você faz também muito bem isso, os pós-operatórios, etc. Quando a gente vai ao local que essa pessoa mora, sim, e vê as condições, né, desse lar, também influenciam drasticamente nesses casos, né? Sim, a gente já conversou muito sobre isso nos protocolos que a gente aplica para os nossos pacientes de, né, fazer aquele trabalho que você me mostrou uma vez. A gente conversa com eles, como é que é a sua casa, de que maneira a gente consegue adaptar isso, como vai ser o pós-operatório, quem vai estar com você, a família vai estar junto, não vai estar junto. Eu já deixei de operar paciente, às vezes, que fala tudo, eu não tenho ninguém para me ajudar na reabilitação. Eu falei, então a gente precisa conversar melhor, porque você precisa ter alguém no começo, né? Você precisa ter alguém do seu lado, você precisa ter alguém que te ajude no dia a dia, você precisa ter alguém que depois te leve a uma clínica de reabilitação. Sobre essa... Imagina um paciente pós-operatório. Eu sei que seu espaço ele é todo preparado para isso, né? Se a gente fosse conversar... Como é que a minha pergunta é assim... se a gente fosse conversar com o pessoal que está saindo da fisioterapia agora, do curso de fisioterapia agora, eu imagino que isso ainda não faz parte da grade curricular. Você que é ligado em faculdade. A fisioterapia aquática hoje faz parte da formação? Em algumas faculdades hoje, pelo conselho, pelo MEC, já é obrigatório. Tá. Até um tempo atrás, ela vinha ainda inserida em outras disciplinas. Então, ela era parte integrante de algumas disciplinas. Hoje, ela já é uma disciplina independente. Mas isso... Hoje, já na graduação. Em todas as... Em teoria, todas deveriam ser assim. Ter. Hoje é lei. Que bacana. Né? Então, isso é importante, né? E vai exigir de professores para ensinar a fisioterapia aquática, né? Então, e aí, o que você falaria para um aluno, então, acabou, né, fisioterapia agora, se interessou por isso, qual que é o tamanho da estrutura que ele tem que ter? Eu tenho que ter uma estrutura muito grande? Como funciona isso? Assim, como você que tem uma experiência enorme nisso, não só como fisioterapeuta, mas como gestor de uma clínica, como montar um negócio desse? Tem uma fisioterapia aquática. Exatamente. A primeira coisa eu vou falar que o investimento é caro. Não é barato você ter uma piscina terapêutica. O custo da construção não é barato. Sim. Né? Então, ter a piscina em si adaptada ao atendimento, que é o que a gente acaba trabalhando muito. Hoje, não trabalho numa piscina que é adaptada para o tratamento. Hoje eu trabalho numa piscina específica para a fisioterapia aquática. É isso que eu ia perguntar. Assim, a estrutura mesmo foi feita para isso. Para isso, Mas o que a gente vê no dia a dia não é isso. Né? Então eu vejo muitos colegas fisioterapeutas aquáticos que trabalham em
piscinas residenciais, piscinas de clubes, piscinas de academias. Eu já trabalhei muito assim. E você atende, mas o resultado do seu trabalho vai mudar 100%. É diferente. Né? Então, o custo para a construção é grande, o custo para manutenção também é. Então, você ter uma água de boa qualidade, em que você faça testes periódicos, os produtos corretos para a higiene da água, a limpeza. Então, isso tudo tem um custo elevado. Sim. A estrutura de vestiários. Então, você tem que ter um vestiário adaptado para esse paciente, um pós-operatório, um idoso, que ele consiga fazer a sua sessão e depois ter segurança no vestiário, não escorregar, não cair, ter barras, etc. Pois é, eu pergunto isso justamente por isso, né? Se não é a piscina, né? A estrutura, é o modelo de atendimento, é o cuidado da hora que chega até a hora que sai, né? Porque está tudo envolvido. Então, sempre nos cursos e nas disciplinas, quando eu ministrava essas disciplinas na faculdade, eu falava muito assim, se formou, vai trabalhar em algum local que tenha fisioterapia aquática, sim, vai aprender, vai ver, experimentar, né? Experienciar essa vivência dentro da água para depois você ter uma clínica, construir uma piscina, né? Então, tudo isso, aquecimento é algo que é muito difícil. Por mais que a gente vive num país tropical, nenhuma piscina vive de aquecimento solar. Sim. Né? E hoje, ou se for energia elétrica, se for gás, a gente tem um custo elevado disso, né? Você falou de altura de água, né? Qual que é a temperatura que você trabalha? Ou você pode alterar a temperatura também da água para o que você deseja com o paciente? Como é que funciona isso? Então, assim, a literatura traz que a temperatura terapêutica de uma piscina é de 32 a 34, no máximo 35 graus. Tá. Né? Então, estamos falando em temperaturas abaixo da nossa temperatura corporal. Quanto mais baixa essa temperatura, se for uma técnica, por exemplo, de relaxamento, de liberação miofascial, o paciente acaba a sessão com frio, né? Porque ele vai perdendo temperatura ao longo da sessão. Ele vai trocando com... Ele vai trocando no meio, exato. Então, assim, para atividades mais intensas, então, como você falou, uma reabilitação de um atleta, de um pós-operatório, que eu já estou numa fase de exercícios mais avançados, em teoria, quanto mais baixa essa temperatura, melhor para mim. Ele vai render mais o exercício. As temperaturas mais altas, indicadas para o relaxamento, para uma analgesia, como você falou, um pós-operatório, uma drenagem de edema. Então, as temperaturas mais altas são ideais para isso. Existe uma técnica de relaxamento que se chama o Watsu, que é uma técnica 100% passiva, o paciente fica deitado. A temperatura é 36 graus, ideal para essa técnica. Temperatura corporal. Então, o paciente vai estar 100% passivo. Mas hoje, com as tecnologias que a gente tem para a piscina, não é possível eu deixar 36 agora, daqui 2 horas baixar para 32. Não é possível. Então tem que ter uma temperatura média que funcione colher essa média. Sim. O que você for fazer um exercício mais intenso vai sofrer um pouco mais. Um que tem que fazer relaxamento. Então, você tem que achar a temperatura e é aquela. E essa como é que chama essa técnica de relaxamento? Watsu. Como que ela é feita? De que maneira que... Então, ela foi criada na Califórnia, nos Estados Unidos, por Harold Dull, que era um americano, um psicólogo, especialista em reabilitações aquáticas. Eles tinham um trabalho muito forte de relaxamento, eles faziam muitas regressões lá nesse centro, e eles começaram a entender que um relaxamento dentro da água facilitaria esses processos terapêuticos deles. Daí que surgiu essa técnica. Então, é uma técnica 100% passiva, o paciente fica deitado na água, passivo, e o terapeuta vai fazer uma sequência de movimentos com objetivos principalmente circulares. Então, cada movimento que é feito, a ideia é para mexer em algum canal energético. Então, ao final da técnica, quando eu utilizo, assim, mas vários pacientes relatam para mim que se sentiram ou no útero ou no colo da mãe. Então, eles têm essa sensação muito grande de um relaxamento muito profundo.
Eu imagino, não é um relaxamento físico só, né? Não só físico, pelo contrário. Se bobear, é até mais mental Exato, do que físico, né? exato. Então, assim, os resultados são muito interessantes para essa técnica. Que bacana. E aí a temperatura precisaria ser um pouquinho mais alta para o paciente não ter frio e poder relaxar. Mas 36, assim, eu fui nadador, né? Então Você gosta de piscinas mais frias. eu já nadei em piscinas bem frias, né? Eu lembro competição em São João da Boa Vista, lá no inverno, água a 14 graus, 13 graus, que é um negócio congelante, né? Não devia nem poder competir. E em contrapartida, a água de 28 graus já é uma água quente. Quente, para quem nada é quente. Água de 28 graus já. Então, eu imagino se 36 graus para técnica de relaxamento, realmente você está super confortável. Perfeito, tá. Acho que. Lógico que tem particularidades de cada um, tem pessoas mais calorentas, mais friorentas, então tem 5 a 36 pessoas que sentem frio. Tem. Mas a maioria se sente super confortável nessa temperatura. E você falou de natação, às vezes a gente reabilita algum nadador, eles acham o cúmulo, piscina 34. Estranha a água, muito. Né? Eles não gostam de maneira nenhuma. Isso é o costume, né? Sim. Está acostumado com outra temperatura, né? Pô, Matheus, que legal, né? Acho que é um campo que ainda é muito novo, né? Muito novo na prática, né? Aquilo que eu falei no começo para você. Eu acho que a parte científica entrou faz pouquíssimo tempo. Então, alguns centros que pesquisam. Então, tem um centro na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em Recife tem um centro muito forte de estudos em fisioterapia aquática. Então, ainda são poucos locais produzindo ciência. Sim. E fora do Brasil, como é que está isso? Fora do Brasil, um pouco mais. Tem alguns centros nos Estados Unidos, alguns centros na Europa, mas também, assim, muito discreto. Você vai para a literatura, você encontra mais poucas coisas. Então, eu acho que por esse motivo que essa área vem crescendo muito agora. E é isso que eu ia falar, o potencial para se desenvolver, né? Perfeito. O quanto isso ainda vai crescer com tudo que a gente estava conversando aqui. Tanto é que quando a gente monta cursos em fisioterapia aquática, é difícil você fechar a turma. Ainda a procura e o interesse do aluno que está na graduação ou no recém-formado ainda é pequeno. Então, acho que a Associação Brasileira de Fisioaquática tem feito um trabalho muito interessante nesse sentido, em levar para as graduações as experiências, a parte científica, para eles entenderem o real potencial desse trabalho dentro da água. E fazer chegar para a população em geral, né? Perfeito. E aí, legal isso que a gente está fazendo aqui, Exato. Né? As pessoas têm que entender que existe, que é uma opção, os benefícios, né? E o quanto isso vem crescendo nos últimos anos. E essa é uma falha nossa dos profissionais que trabalham com a fisioterapia aquática. Que eu vou até você, a gente conversa, a gente troca muita ideia, mas se todo mundo fizesse esse trabalho, com certeza a área estaria num outro patamar hoje, né? Ainda as pessoas ficam muito presas dentro da sua piscina, fechadinha, esperando o paciente chegar, né? E não fazem esse trabalho de campo de te explicar, por exemplo, para um pós-operatório de joelho, o benefício da água. Para um dia que você tiver com o paciente, falar assim, nossa, olha, o Matheus falou, é verdade. Esse paciente, eu acho que tem tudo a ver para a piscina. Sim. E aí você me manda mensagem, fala, Matheus, estou com esse paciente. Né? Então, assim, acho que muito vai de nós profissionais fazermos o movimento. Ainda os profissionais ainda são inseguros, né? De chegar pro médico e explicar o que ele faz. O benefício da área, o benefício do movimento dentro da água. Né? Então, acho que para mim, essa é a pior trava que tem do profissional. Tô falando da fisioaquática porque é o tema de hoje, né? Mas acho que até por ser uma modalidade que vem crescendo mais nos últimos anos, relativamente nova, né, frente, mas com certeza esse espaço vai aumentar, né? Só vai aumentar, porque ela une coisas que a gente busca, né? Que é segurança, uma progressão lenta e com muito cuidado, principalmente o paciente mais velho, e para o atleta também não, porque né, o que a gente vê de lesão aí, de coisas intempestivas sendo feitas, né? E a ciência, né, isso que você falou, né? Esses estudos novos aliados à fisioterapia aquática hoje, acho que vão fazer toda a diferença. E um outro detalhe,
eu gosto muito dessas abordagens multimodais. O que são multimodais? Então, o trabalho comigo lá dentro da piscina, ele pode estar 1, 2 vezes por semana, mas e os outros dias, o que ele faz? Sim. São atividades para casa, exercícios em casa, são exercícios na academia. Ele precisa de quais outros profissionais juntos para compor um tratamento mais eficiente? Então, essa abordagem multimodal eu acho fundamental. Então, tem muitos, por exemplo, trabalhos mostrando a utilização das correntes elétricas. Hoje quebrou-se as patentes, então você vai na farmácia e já acha os aparelhos de corrente elétrica, os choquinhos da fisioterapia, fácil e acessível para comprar. Hoje tem muitos trabalhos mostrando uma reeducação do sistema nervoso, da dor, com a utilização desses equipamentos. Então, vou utilizar a minha sessão e ele faz o que em casa? Ele faz uma corrente elétrica dessa, quantas vezes por dia? Então, quando a gente fecha esse cerco, eu vejo que os resultados potencializam demais. Sensacional. Acho que hoje você trouxe para a gente aqui um aprendizado muito grande, né? Você pega como ortopedista, trabalha com cirurgia de joelho, conheço você já há um tempo, a gente tem vários pacientes em comum, então para mim não é tão infrequente falar sobre a reabilitação na água, tanto no pré quanto no pós-operatório, mas acredito que para muitos colegas ainda é. Uhum. E você trouxe hoje informações aí de muita qualidade. Eu acho que quem está escutando hoje aprendeu muito e vai saber que existe uma modalidade aí que traz resultados sensacionais. Pode ajudar em muitas fases da reabilitação, né? Muitos pacientes. Em várias fases. E o que você deixaria de mensagem aí final do nosso bate-papo de hoje? Eu acho que deixar de mensagem que dentro da fisioterapia aquática, o elemento água, eu acho que é algo que os pacientes, eles sentem muito e trazem isso no meu dia a dia. Então, o elemento água acolhe, é o elemento do útero materno, então é o elemento mais abundante no nosso planeta. Então, acho que a gente está dentro desse elemento para fazer uma reabilitação num momento de vida da pessoa complicado, é algo que eu vejo que me auxilia muito no dia. Então, deixar de mensagem sobre o elemento água, que é um elemento que nos ajuda muito, nos mantém vivo. É da onde a gente nasce e para onde a gente vai depois que morre. Então, eu acho que isso é o que move meu trabalho 8 a 10 horas por dia. Muito legal, Matheus. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, um episódio aí com muita informação. E até a próxima. Obrigado, Matheus. Obrigado.